Vamos ver agora um probleminha que caiu na prova da aeronáutica, prova da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Essa escola é como se fosse o Colégio Naval, assim como a Marinha tem o Colégio Naval, a aeronáutica tem a EPICAR, que é uma escola de ensino médio, né? Muito bem. Em uma escola havia um percentual de 32% de alunos fumantes. Após uma campanha de conscientização sobre o risco que o cigarro traz à saúde, 3 em cada 11 dependentes de fumo deixaram o vício, ficando assim na escola um total de apenas 128 alunos fumantes. É correto afirmar que o número de alunos da escola é igual a... é bom a gente desenhar aqui um diagrama. Olha, antes da campanha eu tinha 68%, ou 0,68, era o número de não fumantes. E 32%, que é 0,32, é a fração, é o número decimal, é a proporção de alunos fumantes. Então vamos colocar aqui fumantes. Ele fala que depois da campanha, 3 em cada 11 dependentes deixaram o vício. Então veja bem, 3 onzeavos disso deixou de fumar. Então, o restante, que seria 8 onzeavos disso, continuou fumando. Tá certo. Vamos ver então qual é a proporção, qual é a fração de alunos fumantes depois da campanha. Então, eu vou fazer 8 onzeavos disso aqui. 8 onzeavos de 0,32. Bom, vamos deixar indicada a fração. Isso aqui vai dar 2,56 sobre 11. Então, 2,56 sobre 11 é a proporção ou a fração de alunos fumantes. O problema pergunta qual é o número total de alunos. Agora vamos lembrar de uma fórmula que a gente usou muito no capítulo 6. Número total é igual a número parcial dividido pela fração correspondente a esse número parcial. Então, esse problema está perguntando o número total de alunos na escola. Nós já temos um número parcial, que é o número de fumantes depois da campanha, que é 128. E a fração correspondente a esses 128 alunos é essa fração aqui, ó, 2,56 sobre 11. Então, com isso, já podemos calcular o número total de alunos na escola. Isso aqui vai dar 128 dividido por essa fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dessa fração, que é 11 sobre 256. Opa, 256 não, 2,56. Vamos multiplicar por 100 no numerador e no denominador, 1.100, e aqui essa vírgula vai sumir. Vai dar 256. E agora podemos simplificar por 128, porque 256 é o dobro de 128. Então aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Então ficou 1.100 sobre 2, isso dá 550. Então, 550 alunos. Resposta certa, letra D. Aqui mais um probleminha simples, já fizemos vários problemas parecidos com esse. Vamos dar uma olhadinha. Carlos vendeu um automóvel por R$12.000, tendo lucro de 20% sobre o valor de compra. Por quanto Carlos comprou o automóvel? É sempre bom a gente desenhar um diagrama para entender o que está acontecendo. Ele comprou o automóvel por um determinado preço, vamos representar aqui, e ele vendeu por um valor um pouquinho maior, que corresponde, tem que fazer isso para poder ter lucro, né? Isso aqui é o lucro que ele teve. O problema diz que o automóvel foi vendido por R$12.000. Então esse valor total aqui é R$12.000. Ora, o valor de compra é esse aqui, compra, e esse trecho aqui é o lucro que ele teve. Muito bem, o problema está dizendo aqui que o lucro, que é isso aqui, ele foi 20% sobre o valor de compra.
Então vamos entender aqui. Vamos chamar o valor de compra de C. Se ele teve um lucro de 20%, ele tem que ter vendido o produto por um preço que é 1,2 vezes maior que o preço original. Isso vai dar 12 mil reais. Ora, isso significa que o valor de compra foi 10 mil reais. Olha, esse outro problema aqui é quase igual ao anterior, só tem uma diferença. O problema anterior falou que ele teve um lucro de 20% sobre o valor de compra. Na maioria das vezes, a gente sempre quer calcular o lucro em relação ao valor de compra. Ou seja, aquele lucro corresponde a quanto por cento daquilo que eu investi, né? Que eu gastei. Agora, em alguns casos, o lucro é dado em função do valor de venda. Então, é preciso prestar muita atenção para não errar o problema. Isso aqui pode ser considerado uma grande pegadinha. Se você sempre ficar pensando que o lucro é tudo em cima do valor de compra, aparece um valor de venda e você não vai perceber e vai errar o problema. Então, olha só. Carlos vendeu um automóvel por 12 mil reais, tendo um lucro de 20% sobre o valor de venda. Então, vamos desenhar aqui. Ele vendeu por 12 mil reais. Então isso tudo aqui vale 12 mil reais. O lucro foi 20% sobre o valor de venda. Então, esse aqui é o lucro. Esse lucro, de acordo com o problema, ele vale 20% de 12 mil. Então esse lucro foi de R$ 2.400. Vamos deixar indicado assim, 2.400. Ora, se ele vendeu por 12 mil, o lucro foi 2.400, então o valor de compra, que é isso aqui, foi 12 mil menos 2.400. Ou seja, ele gastou 9.600 para comprar esse automóvel. Então, o valor de compra desse automóvel foi 9.600 reais. Então você tem que estar atento, porque quando é falado assim, o lucro foi de quanto por cento? Quando não fala nada, supõe-se que é em relação ao valor de compra. Mas às vezes o problema especifica, não, um lucro de 20% sobre aquilo que eu vendi, não sobre aquilo que eu comprei. Então prestar atenção aqui para armar corretamente o problema. Mais um detalhezinho aqui, a gente pode se confundir às vezes quando a gente tem porcentagens na faixa de 200%, 300%. Então, olha só, digamos que você tenha 100 reais. Aí você guarda esse dinheiro aqui numa caderneta de poupança, por exemplo. Não, caderneta de poupança só vai dar um juro pequeno ao mês. Digamos que você investiu esse dinheiro em ações, tá? E depois de um tempo, você ganhou 500%. 500% de ganho. Por quantas vezes o seu dinheiro foi multiplicado? Aí você olha assim, 500% foi 5 vezes. Não, calma aí. Se o ganho foi de 500%, então o aumento foi de 6 vezes. Olha aqui, você tinha 100, digamos que esse retângulo aqui represente 100. Aí você ganhou 500%, ou seja, o que você ganhou, o que foi adicionado, seu rendimento foi 5 vezes o que você tinha. Tá, então ó, aqui eu ganhei 100%, aqui eu ganhei 200%, 300%, 400%, 500%. Então isso aqui corresponde a 500% de 100 reais, que é o valor original que você tinha. Agora, com esse ganho de 500%, o seu dinheiro foi multiplicado quantas vezes? 6 vezes. Então, tome muito cuidado. Quando a gente fala que alguma coisa dobrou, ou seja, ficou 2 vezes maior, isso aqui corresponde a um aumento de 100%. Não é um aumento de 200%, tá? Um aumento de 200% ocorre quando uma coisa triplica de valor. Então, quando uma coisa triplica de valor, ou triplica em quantidade, isso aqui corresponde a um aumento de 200%. Então, alguma coisa valia isso, passou a valer isso. Ficou 3 vezes maior, tá? Isso aqui é o valor original. Isso aqui é o que aumentou. O aumento é 200%.
E você ficou com o triplo do valor que você tinha. Da mesma forma, quando alguma coisa ficou 10 vezes maior, então o aumento foi de 900%, tá? Somar 900% é a mesma coisa que multiplicar por 10. Da mesma forma como somar 50% é multiplicar por 1,5, tá? Quando você tem múltiplos de 100, tem que tomar cuidado aqui, senão a pessoa olha assim, 10 vezes 1000%. Não é, vai errar, tá? Então presta atenção nisso aqui para não errar. Chegamos então ao final do capítulo 9, agora você deve fazer todos os exercícios, as questões de concurso e a prova simulada. Não esqueça que toda prova praticamente cai em questões sobre porcentagem, então faça tudinho. O próximo capítulo vai ser sobre conjuntos, outro assunto importante. Até lá!